A graça e a paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 2, onde faremos a leitura dos versos 3 a 6 nessa noite. Epístola de João, capítulo 2, faremos a leitura dos versos 3 até o verso 6 nessa noite. Se você já abriu a sua Bíblia, se você já abriu a Escritura, eu lhe convido a acompanhar comigo a leitura do texto sagrado que diz assim: E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Oremos. Deus poderoso, Santo Pai, nós exaltamos ao teu nome nessa noite. Clamamos que a tua graça esteja conosco e que o Senhor ilumine a nossa mente, iluminando-nos, ó Deus, para sermos capazes de ouvir e de aprender, de compreender o que o Senhor tem a nos ensinar, de compreender a tua santa palavra. Fala conosco, nos ensina e, acima de tudo, ó Deus Todo-Poderoso, honra o teu nome. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, nós vimos em nossa última mensagem que Deus ele estabeleceu para os cristãos um advogado para si, Jesus, o justo. Foi isso que nós encontramos logo no início dos primeiros versos desse capítulo 2 da primeira carta de João. Nele, Jesus não apenas é o nosso advogado, como ele é o próprio pagamento pelos pecados de todos os crentes deste mundo. Essa obra intercessória, feita por Jesus em favor daqueles que o conhecem e o têm como seu Salvador, tem um objetivo claro de trazer consolo àqueles que em sua nova vida andam na luz, não obscurecendo o seu pecado, mas confessando-o. Sofrem porque agora não têm mais prazer no pecado, mas aprenderam que o que caracteriza um verdadeiro cristão é exatamente o desapego ou o desprezo pelo pecado. O seu prazer agora está em fazer a vontade de Deus, em satisfazer a vontade do seu Senhor. Para isso, eles buscam uma vida santa, uma vida pura, uma vida que reflita a nova vida que há neles. Uma vida que reflita ao seu Salvador, que reflita a Cristo, o nosso Senhor. E embora saibamos que é impossível alcançarmos uma vida perfeita aqui neste mundo, João ele traz luz a uma maneira de nós começarmos a trilhar um caminho de pureza, um caminho de santidade, um caminho que busca, antes de tudo, trazer glória a nosso Deus. E aqui, nos versos 3 a 6 que nós acabamos de ler, o discípulo amado, ele nos ensina duas grandes verdades acerca do que significa ser um verdadeiro discípulo de Cristo. A primeira delas, que trataremos logo aqui de início, é que um verdadeiro cristão, ele busca guardar os mandamentos de Deus. Essa, meus amados, é a quarta característica
de um verdadeiro cristão? E essa pergunta, meus irmãos, ela deve vir à nossa mente. Como é possível um cristão guardar os mandamentos do Senhor? Bem, por toda a sua epístola, o apóstolo João, ele procura dar aos verdadeiros cristãos prova de que eles são ovelhas do bom pastor. Ele não quer que nós olhemos e contemplemos a igreja de Jesus Cristo e achemos que ela é composta por dois tipos de crentes: os espirituais, ou que apresentam uma fé aquecida pela presença do Espírito Santo, e os carnais, que têm uma fé fria, uma fé pobre, distante da ação do Espírito. O apóstolo não quer que acreditemos que existem esses dois tipos de cristãos, porque não existem. O cristianismo, ele não tem meio termo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí em Apocalipse. E vamos ler juntos o que está escrito no capítulo 3 de Apocalipse, os versos 15 e 16. Apocalipse, capítulo 3, vamos juntos ler o que diz os versos 15 e 16. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Note aqui que mais uma vez o apóstolo João, ele trata deste tema, escrevendo para discípulos próximos, porque aqui mais uma vez ele escreve para as igrejas da Ásia. E ele aqui toca neste ponto novamente. Não há na igreja de Cristo uma dicotomia, crentes frios e crentes quentes. Não existe uma dicotomia de crentes espirituais e de crentes carnais. Pelo contrário, a epístola de João, ela tem um objetivo claro, e já temos trabalhado isso, que é de confirmar a fé dos crentes. E para isso, meus amados, o apóstolo João, ele é enfático em fazer uma separação entre ovelhas e bodes. Ele é enfático em fazer uma separação entre aqueles que verdadeiramente são de Cristo e aqueles que se enganam. Entre os cristãos e aqueles que estão enganados, achando que o conhecimento teórico de verdades eternas pode conduzi-los ao céu, João faz uma dissensão. E vemos isso ao contemplarmos aqui o verso 3 do capítulo 2 de 1 João. E eu lhe convido a retornar a este capítulo. Aqui, neste verso, nós lemos o seguinte: E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. O que é que diferencia um crente de um descrente? O que é que diferencia um crente genuíno e verdadeiro de alguém que, mesmo dentro da igreja, tem enganado a si mesmo? O que caracteriza um verdadeiro cristão é que o verdadeiro cristão guarda os mandamentos. E aqui o apóstolo João, ele começa a dar-nos uma aplicação prática a características que ele já trabalhou anteriormente. Nós vimos que a primeira característica de um verdadeiro cristão é que ele anda na luz. Andar na luz significa que nós andamos em obediência a Deus, porque Deus está na luz. E aprendemos que Deus está na luz, aprendemos que Deus é luz pela sua palavra. Então, de nada adianta apenas um conhecimento intelectual, que pode ser adquirido por muitos mestres. O verdadeiro cristianismo vai além disso. Além de um conhecimento intelectual, é necessário um conhecimento prático de quem Cristo é. E este conhecimento prático, ele se expressa na guarda dos mandamentos.
A referência que João faz aqui aos mandamentos não se limita unicamente ao decálogo, mas sim a todos os mandamentos que são revelados e registrados infalivelmente nos escritos bíblicos. Eu chamaria a atenção dos amados ao fato de que aqui, neste texto, a palavra guardar, ela tem um sentido mais profundo do que apenas colocar em um local reservado. Guardar aqui tem um sentido de tomar conta de algo, de observar, tem um sentido de reter. Mais especificamente, tem o sentido de expressar um cuidado muito atento a algo. Guardar os mandamentos não é apenas saber quais são os mandamentos, mas significa expressar um cuidado para que eles não sejam feridos. E por essa razão, a versão NVI, uma tradução NVI das Escrituras, traduz essa expressão guardar por obedecer. Desta forma, nós entendemos que um verdadeiro cristão, ao guardar os mandamentos, ele está obedecendo aos mandamentos. Jesus, ele nos ensinou isso com toda a sua vida. E aqui, nesse texto, João mais uma vez enfatiza esta característica de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele tem uma nova prática ou uma nova relação com o pecado. E de igual forma, ela passa a ter uma nova relação com os mandamentos de Deus. Para muitos, atualmente, essa declaração ela é dura. Ela é difícil de aceitar, ela é difícil de acreditar. Porém, o que o apóstolo João ensina é apenas um reflexo do modelo que ele aprendeu diretamente com Cristo. Lá em Mateus, apenas me escute. Lá em Mateus, capítulo 7, nos versos 16 a 20, texto que nós já trabalhamos anteriormente mais profundamente. O Senhor Jesus ele diz o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa dá bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que o Senhor Jesus ele quis dizer aqui, mais uma vez, não é que para que entremos nos céus é necessário uma vida perfeita, uma vida de absoluta perfeição nesta terra. Não é isso. Calvino, ele diz que João se refere aqui aos que lutam de acordo com a capacidade da fraqueza humana para formar sua vida na obediência de Deus. O que João diz aqui, o que Jesus falou em Mateus, é que seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, ser filho adotivo de Deus, não é apenas um título que recebemos intelectualmente, mas é algo que demonstramos com uma vida prática. É por causa destas verdades que Paulo nos admoesta a provar a nossa fé, a examinarmos a nós mesmos e verificarmos se estamos ou não na fé. É isto que a palavra de Deus nos ensina. E aqui o apóstolo João, após estabelecer
que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não pode ser dissociado de uma real obediência, João ele aplica isso de forma prática. Assim, apesar de viverem dizendo que têm conhecimento de Deus, eles precisam demonstrar isso de forma prática. E como é que se faz isso? Observando, guardando, retendo, obedecendo a palavra de Deus. Chamo sua atenção agora para o verso 4. Leia comigo. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso, e a verdade não está nele. Você sabe qual é o pior dos enganos? O pior dos enganos é o auto-engano. Há aqueles que estão certos de que conhecem a Deus, porque conhecem uma quantidade enorme de versículos, porque já leram diversos autores, porque já leram a Bíblia inteira. Porém, dizer que conhecemos a Cristo, mas vivermos uma vida totalmente distante das exigências de Cristo, é o mesmo que edificar uma casa sobre a areia. Alguém pode até vir a dizer, eu sou cristão, eu estou no caminho para o céu, eu pertenço a Cristo. Mas se ao contemplarmos a sua vida, nós não enxergamos nada disso, a Bíblia, não eu, a palavra do Senhor, chama esses que agem assim de mentirosos. O comentarista Simon Kistemaker, ele diz que a pessoa que fala uma coisa e faz exatamente o contrário é uma mentira ambulante. A prova do conhecimento de Deus é exatamente a obediência, a observância dos seus mandamentos. As palavras de um homem devem ser provadas por suas obras. Jesus Cristo acentua essa verdade no Sermão do Monte, quando diz, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se um dos piores enganos é o auto-engano, um dos maiores inimigos do homem caído é o tamanho do seu orgulho. Seu orgulho lhe faz morrer abraçado com seu pecado. Este padece, pois é incapaz de submeter-se a Deus. Diz que o segue, mas exige que tudo seja do seu jeito. Diz que o ama, mas é incapaz de renunciar qualquer coisa como prova desse amor. Diz que o adora, mas exige que a palavra e todo o culto a Deus lhe traga conforto próprio. Diz que o obedece, mas nega-se a cumprir os seus mandamentos. O orgulho nos afasta de Deus. O orgulho nos faz mentirosos perante Deus. Porque alguém que não tem o seu orgulho quebrado pelo sacrifício de Cristo, pela gratidão, pela graça de Deus, manifesta na vida de todo crente. Isso é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Bem, enquanto a verdade não está nos que vivem desobedecendo a palavra de Deus, como nos diz o verso 4, o amor de Deus, ele tem sido aperfeiçoado naqueles que guardam os seus mandamentos. É exatamente isso que nós aprendemos
no verso 5. Vamos ler juntos. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Chamo sua atenção aqui para a expressão amor de Deus. Nas Escrituras, essa expressão ela tanto pode se referir ao amor que Deus ele tem por nós, como também ao amor que nós temos por ele. Aqui, no verso 5, essa expressão se refere ao amor que Deus tem por nós. E nós podemos afirmar isso baseados em 2 motivos. O primeiro deles é que é dito que esse amor ele tem sido aperfeiçoado. Entende-se dessa forma que foi Deus quem aperfeiçoou este amor na vida do crente pela ação e o poder do Espírito Santo na vida de todo verdadeiro cristão. E em segundo lugar, esse amor é assim aperfeiçoado por causa da guarda da palavra de Deus por parte do verdadeiro cristão. O sentido aqui seria mais ou menos esse. O amor de Deus por nós, que consistiu em nos dar o seu Filho para morrer em uma cruz, em nosso lugar, alcança seu objetivo pleno naqueles em que isto demonstram pela guarda da palavra de Deus, pela guarda dos seus mandamentos. O ápice do nosso amor está em sermos capazes de honrarmos a Deus, guardando os seus mandamentos. Notemos mais uma vez que João ele não está exigindo perfeição nesta vida, mas ele está afirmando que a característica da obediência, que a característica da guarda dos mandamentos, que o desejo de servir ao Senhor caracteriza e identifica os verdadeiros cristãos. Aquele que anda assim é uma demonstração viva do amor de Deus. Deus tem aperfeiçoado este amor pela ação do Espírito, capacitando ao crente, pela graça de Deus, a obedecer os seus mandamentos e andar conforme ele tem exigido. E qual a consequência disso? A consequência prática da guarda dos mandamentos está no fato de que aqueles que guardam os mandamentos andam nos passos de Jesus. É isso que o verso 6 nos ensina. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E se a quarta característica do verdadeiro cristão é que ele guarda os mandamentos, a quinta característica nós encontramos aqui. Esta é uma verdade que reverbera por todo o Novo Testamento. Essa verdade nos diz que o verdadeiro cristão, ele busca andar como Jesus andou. Não apenas nos escritos de João, mas se você parar para ler todo o Novo Testamento, essa verdade, ela vem sempre à tona. Nós vemos que esse é o objetivo final de Deus para todos os crentes, que eles sejam semelhantes a Jesus. Eu lhe convido agora a abrir sua Bíblia lá em Romanos. Vamos fazer uma leitura lá de Romanos. Romanos, capítulo 8, o verso de número 29. Romanos 8, 29. Nesse texto, nós lemos o seguinte. Nós lemos que o apóstolo Paulo ele escreve que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem, ou seja, para sermos conforme a semelhança de seu Filho. Deus,
Ele nos predestinou para este fim, para que sejamos a imagem de Cristo Jesus. Deus, Ele começa a transformar-nos nesta imagem por meio do Espírito Santo. Espírito que opera em nós. E pela ação do Espírito, nós somos transformados na imagem de Cristo. Segundo Atos 11, 26, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. O que foi que fez com que eles fossem chamados de cristãos? O que fez com que os discípulos recebessem esse título? Bem, a expressão cristão, como bem sabemos, usada aqui em Atos, ela significa seguidor de Cristo. Significa aqueles que andam em semelhança a Cristo. Naquela época, os discípulos não eram identificados pelo número de versículos que conheciam. Não eram identificados por um linguajar. Não eram identificados por um estilo de roupa, ou por uma literatura ou teologia que seguiam. Os discípulos eram conhecidos como cristãos, porque refletiam a Cristo, porque andavam como Cristo. Quando olhava-se para um cristão, via-se a Cristo. Naquela época, meus amados, eles eram identificados não por sua fala apenas, mas por sua postura. Não era apenas a sua confissão, mas era a ação. Sua vida refletia a Cristo. E como foi que Cristo andou? Como foi que Cristo andou? Bem, quando lemos os evangelhos, nós aprendemos que Jesus andou em obediência ao Pai. Este foi o aspecto que caracterizou a sua vida como um homem neste mundo. Jesus andou em obediência ao Pai. E pode ter certeza, João sabia disso. João conheceu sua obediência de perto. João era um daqueles que sempre estavam com Jesus. João, aquele que o Evangelho chama de o discípulo amado, ele viu que em toda a sua vida, que em todo o seu ministério, Jesus foi obediente ao Pai. Tanto que certa vez ele disse: não procuro a minha própria vontade, e sim a do Pai que me enviou. Outra vez ele disse: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Até nos últimos instantes de sua vida humana, ele foi obediente. Obediente até na sua dura morte. E aqui nós unimos essas duas características indissociáveis. Um verdadeiro cristão, ele busca guardar os mandamentos. E ao buscar guardar os mandamentos, ele anda como Jesus andou, porque Jesus andou em obediência. Jesus andou em obediência. E nós concluímos com isso, que o verdadeiro cristianismo, meus queridos, ele não pode estar pautado apenas em um conhecimento intelectual da palavra de Deus. Ele tem que estar pautado através de um conhecimento prático, de uma vida prática, que é expressa através de um andar obediente, de uma observância da vontade de Deus revelada nas Escrituras.
Como você tem andado? Em seus passos, as pessoas têm visto a Cristo? Pensemos nisso. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e nos ensine a sempre dar-lhe glória em tudo. Porque um verdadeiro cristão, ele guarda os mandamentos. E um verdadeiro cristão, ele anda como Jesus andou. Ao Senhor toda a glória. Amém.